101 Guild Wars capítulo 301, o Pomar 12, fim autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. O dispositivo avançado de criação espacial emitiu um miasma arroxeado que se espalhou lentamente pela área, como uma névoa subindo. Essa neblina se espalhou cobrindo árvores e terras, permeando tudo, exceto Draco e seus dois aliados. Quanto a eles, Clarente havia preparado uma poção do beijo do anjo que Draco lhe deu, curando sua asa quebrada e removendo o dano causado a ele. Ele se levantou e testou cuidadosamente as asas antes de suspirar. Pensar que um dragão verdadeiro como ele seria gravemente danificado por um mero morcego frugívoro. Se os dragões de antigamente soubessem disso, eles o repudiariam imediatamente. Quanto a Kyong-ki, o dano causado a ele foi muito mais fraco, mas não menos debilitante. Suas costas atingiram a árvore divina, e sua casca foi capaz de ignorar a defesa de qualquer entidade abaixo da divindade. Até mesmo Richmond teria sido prejudicado por isso, muito menos Kyong-ki, que era uma entidade do rank 7 em estágio inicial. Sua coluna estava ligeiramente curvada, mas ele foi capaz de se regenerar de volta ao normal no tempo que Draco levou para matar Fruity e configurar o dispositivo avançado de criação espacial. Depois de serem educados, os dois silenciosamente vieram para o lado de Draco para assistir à captura deste pomar. O que os surpreendeu, porém, foi que tudo parecia estar acontecendo sem impedimentos. Até Draco ficou um pouco surpreso com isso. Ele honestamente esperava que fosse suprimido, já que o espaço aqui era muito mais forte. Sem mencionar que havia partículas de origem energia na área, então como esse miasma poderia se espalhar facilmente? Porém, Draco estava esquecendo uma coisa. Este tesouro era um pequeno mundo artificial feito pelo deus do refinamento para guardar seus itens e também sua herança. O mundo que seus dispositivos avançados de criação espacial tentaram criar era um super mini-mundo natural com a capacidade de crescer. A origem energia era uma essência fundamental do mundo, a forma de energia mais básica e condensada do universo. Ou pode-se dizer que foi a energia mais natural do mundo. Divino, etérico, mundano e companhia eram apenas energias destiladas baseadas na energia de origem. Destruição, criação, abissal, demoníaca e companhia eram energias mutantes que eram ramos da energia de origem destilada com características únicas. Resumindo, tudo pode ter suas raízes na origem energia. Assim como a energia mundana poderia ser convertida em energia etérica, a energia etérica poderia ser convertida em energia divina. Seguindo a mesma lógica, a energia divina poderia teoricamente ser convertida em energia de origem. Foi assim que nasceram os deuses de semi-origem. No entanto, se não fosse suficientemente óbvio, as taxas de conversão eram horríveis. Energia mundana para etérica era mais fácil, mas mesmo assim era tão difícil de fazer por conta própria que apenas o metabolismo natural dos dragões era capaz de agilizar o processo. Quanto à energia etérica para energia divina, nenhum outro ser além dos dragões poderia fazê-lo. Eles tinham uma técnica secreta que apenas os talentos mais promissores da cidade ancestral poderiam acessar se provassem o suficiente de seu talento. Poderia ser por isso que os dragões tinham tantos deuses verdadeiros. Talvez. Quanto a converter energia divina em energia de origem. Ei, boa sorte. Teve a pior taxa de conversão de todas, já que a maneira de se tornar um deus de semi-origem era passar milênios estocando meticulosamente energia divina e depois convertendo tudo em um fio de energia de origem. Esse fio seria guardado como um tesouro, usado pelo deus verdadeiro para melhorar completamente seu corpo e alma, como se banhasse em leite. Isso aumentaria seu estado de ser permanentemente e tornaria mais fácil a criação de mais fogos fatos. Como tal, a origem energia não era brincadeira. Para um dispositivo que usava uma pedra Epic Rank Void e um mero cristal de alta qualidade ser tão eficaz em uma área com ela, Draco não conseguia entender. No entanto, tudo isso foi devido à ignorância. Quando ele visitou o tesouro abissal, Draco estava tão animado em obter a classe divina que não navegou no mercado mundial corretamente. Caso contrário, ele saberia que seu dispositivo nem existia na era anterior. Na era antiga, onde os engenheiros mágicos podiam até criar dispositivos mágicos épicos e lendários, como seu dispositivo poderia ser rotulado com pontos de interrogação. Sempre que algo era quantificado com pontos de interrogação,
Indicava que o sistema nunca havia encontrado algo assim ou nunca planejou que algo assim realmente ocorresse. Um exemplo seria a habilidade passiva Soul Bond com Roma. Um super mini mundo natural não seria rejeitado pelo espaço de um pequeno mundo artificial. Até mesmo as partículas de energia de origem apoiariam essa expansão e não contra ela. Mas Draco não poderia saber disso. Não, o bastardo atribuiu isso à sua própria grandeza. Ao contrário de alguns bichanos fracos e lagartos inúteis, este prime pode comandar o vento e as nuvens para cumprir minhas ordens. As palavras de Draco foram tão cortantes e cheias de zombaria que Clarence e Kyong que poderiam jurar que haviam sofrido danos. Ambos agarraram o peito e o esfregaram, enquanto sentiam o fluxo sanguíneo obstruído devido à raiva. Se eu não colocasse fogo no cérebro daquele morcego, como você poderia ter a chance de brincar e ter sorte? Eu sou a fonte da nossa vitória. Clarence protestou sombriamente. Se este rei leão não atraiu a atenção daquele morcego enorme, como você poderia manter a vida do seu cachorro? HMPH. Kyong que bufou infeliz. Os dois olharam para Draco, esperando que ele os contra-atacasse. Assim que o fizesse, eles iriam insultá-lo até a morte. Draco apenas olhou para eles brevemente com uma expressão neutra e desviou o olhar. Os gritos dos sacos de pancadas. Porra! Clarence e Kyong que perderam a calma e então atacaram Draco. Eles já haviam tolerado o suficiente. Se não o atacassem, ele poderia pensar que eram indivíduos que poderiam sofrer abusos. Draco viu seu mascote de combate e sua montaria atacando-o, então zombou. Certificando-se de copiar o comportamento de Clarence daquela época, ele rugiu para eles. Impudente. Insolente. Ignorante. Como você ousa atacar seu mestre? Depois de tudo que fiz por você? Depois das horas que passei trabalhando dia após dia para poder alimentar vocês enquanto estava com fome? Depois de cortar minha própria perna para comprar roupas para vocês? Ingrato. Draco apontou para eles imperialmente. Você, pequeno Kiki, quando eu lutei contra um exército de 100 milhões de monstros para matar seu rei para que você não caísse em desgraça em sua festa de aniversário, como você pôde esquecer isso? Você, pequeno Puff Puff, quando eu andei por um deserto árido e por um precipício rochoso só para conseguir uma única tulipa para você presentear ao seu primeiro amor, como você pôde esquecer isso? Kyong e Clarence uivaram de raiva. Deus, ele é muito sem vergonha. Vendo que a pele de Draco era muito grossa para eles penetrarem, eles desistiram do ataque e fugiram com o rabo entre as pernas. Hoje, seus horizontes foram ampliados e eles perceberam que em termos de descaramento, sempre havia um peixe maior. Draco gargalhou e os ignorou. Ele só perdeu tempo assim porque fazer uma peça cômica com os amigos era melhor do que narrar mentalmente o processo de conversão. Neste ponto, a névoa roxa atingiu o final da zona da área, parando ali como se existisse uma barreira. O que surpreendeu Draco foi que parecia que ainda poderia se expandir, só que algo o impedia de fazê-lo. Draco adivinhou que era algo como Armagedon. Tinha um limite para a área que poderia afetar, que parecia ser uma zona de área de tamanho considerável. Isso não o incomodou. Afinal, ele originalmente pensou que teria que usar cerca de 3 dispositivos para todo esse pomar. Descobrir que um era mais que suficiente foi definitivamente uma boa notícia. Logo, a névoa roxa se espalhou antes de cobrir toda a área como uma névoa perfeita, até o topo das árvores. Então, como se uma tesoura tivesse sido usada, a zona da área foi cortada do mundo real, deixando apenas um espaço em branco. Para Draco, era simplesmente que ele estava de repente no pomar em um momento, e no seguinte, ele estava em uma extensão branca que media perfeitamente a zona da área. O que existia anteriormente foi sugado para o super mini mundo que acabara de ser criado. No momento, esse espaço em branco seria familiar para qualquer jogador, testador beta ou desenvolvedor de jogos da era antiga. Era exatamente como as lendárias partes sem textura do mapa, que geralmente apareciam devido a bugs ou hardware de baixa qualidade. O que foi interessante, porém, foi o fato de que esta área estava sendo lentamente reabastecida. Nas bordas, houve uma restauração constante de seu estado original, só que sem as árvores. Foi transformado num desenho semelhante ao das planícies que circundavam a área-zona, fundindo-se com a área não demarcada do tesouro. No entanto, no centro deste espaço branco, havia um orbe condensado de escuridão que brilhava e brilhava com energia.
Ele pairou acima do dispositivo avançado de criação espacial, que então emitiu um jato final de miasma esbranquiçado que cobriu o orbe. O orbe então girou rapidamente, como uma Beyblade que havia sido rasgada. Depois de passar por uma infinidade de cores e transformações, finalmente se acalmou. Agora brilhava com um brilho transparente, como um cristal altamente polido do tamanho de uma bola de tênis. Nele se podia ter uma vista panorâmica do pomar em seu interior. Este orbe permanece flutuando lá, esperando que um proprietário o reivindique. Draco caminhou calmamente até ele e o pegou. Era fresco ao toque e era como segurar uma bola de tênis normal. Se alguém não soubesse melhor, poderia pensar que era algum tipo de brinquedo. No entanto, qualquer um que ousasse pensar assim estaria perdendo um grande tesouro. No momento em que entrou em suas mãos, o sistema emitiu alguns anúncios. Parabéns pela aquisição. Super Mini Small Ouro sem dono recompensa. Menu do mundo pequeno. Draco assentiu e abriu o novo menu, querendo ver do que se tratava. Nome mundial, sem nome proprietário, nenhum nível, 0 energia mundial, 100% energia etérica, 85% energia divina, 2% energia de origem, 0,000% indígenas, 0 plantas, 2139 atualizações. Permissões. Draco estalou os lábios e decidiu reivindicar este super mini mundo para si mesmo, já que isso era um dado adquirido. Quando ele decidiu fazer isso, uma confirmação foi colocada dele. Anúncio do sistema para o jogador: assuma o controle deste super mini mundo permanentemente. Aceitar. Sem número. Draco aceitou. Agora que ele fez isso, a menos que transferisse voluntariamente a propriedade, seria impossível para outro reivindicar dele o pequeno mundo tradicionalmente. Certamente poderia ser roubado ou apreendido, mas ele ainda seria nominalmente o proprietário. Porém, se fosse roubado, ser o proprietário pouco significaria, pois era necessário tê-lo em mãos para alterar suas configurações. Depois de fazer isso, Draco pensou em como deveria nomear o super mini mundo pequeno. Ele poderia simplesmente chamá-la de o pomar, mas e se ele encontrasse outro pomar aqui e quisesse fugir com ele? Como tal, após cuidadosa deliberação e consideração, Draco decidiu chamá-lo de o pomar divino. Certamente não era um nome ruim, mas também não era realmente inspirador. Draco mexeu no menu e verificou a atualização. Havia objetivos claros a serem cumpridos para aumentar a concentração de energia ou expandir seu tamanho. Porém, quando viu os requisitos, Draco tossiu e fechou o cardápio rapidamente. Ele estava grato por não ter interesse em expandir o pomar divino, caso contrário, teria que pagar um preço alto. Isso estava indo de um super mini mundo pequeno para um mini mundo pequeno, mas era tão íngreme. Ele só podia imaginar quanto custaria ir para um mundo pequeno. Guild Wars capítulo 302, limpando a loja de Shuro 2. Eva apareceu no castelo Rank 7 com Ikari, Zayn e Roma, assim como as crianças. O grupo de beldades foi recebido por Darnia e algumas empregadas, que rapidamente as acomodaram. Eva passou algum tempo certificando-se de que tudo nas operações do castelo estava funcionando perfeitamente antes de caminhar sozinha pelos corredores. Seu destino era o local mais valioso deste castelo de Rank 7, que era sem dúvida a loja de Shuro. Mais de 3 meses se passaram desde que Draco veio aqui para retirar suas mercadorias. O sujeito afirmou que retornaria após 90 dias, o que Eva obviamente entendeu como a loja tendo um tempo de espera de 90 dias. Agora era hora de ver quais guloseimas o sujeito conseguiu adquirir desta vez. Ela parou perto de uma pequena barraca na parede do corredor. Em um castelo chique como esse, uma loja tão pequena não parecia melhor do que um quiosque de beira de estrada, mas era a parte mais valiosa do castelo. No balcão estava um homem asiático alto que usava um chapéu largo de samurai, com uma máscara preta que cobria todas as partes do rosto, exceto os olhos vermelhos claros. Ele usava um akama japonês preto e justo, com uma longa katana no quadril. Francamente, Shuro parecia o chefe final de um anime, e seu comportamento certamente se encaixava no perfil. Eva tinha que admitir que ele parecia legal, mas isso era tudo. Eva só veio aqui porque conhecia Draco. Ele estava tão ocupado com seu progresso que provavelmente se esqueceu de limpar Shuro antes de ir. Já que ela estava aqui, ela faria o mesmo no lugar dele. Caso contrário, Draco se arrependeria. Saudações, senhora Eva. Shuro cumprimentou com um olhar penetrante.
Como Eva estava se movendo com o capuz abaixado, Shuro pôde ver como ela era. Ele tinha que admitir, ela estava no nível de uma deusa. Exceto por aquela carranca em seu rosto que fazia parecer que o próprio mundo a irritava. Isso a tornava inacessível, não que Shuro considerasse se aproximar dela. Ainda assim, ninguém fingiria ignorar a beleza ou não se emocionaria com ela. O que simplesmente separava a qualidade do joio era como aqueles que contemplavam a beleza reagiam a ela. Alguns perderiam a cabeça e recorreriam a qualquer meio para adquirir tamanha beleza, enquanto outros apenas gostariam de olhar, mas não de tocar. Abra sua loja. Eva disse casualmente. Ela era diferente de Draco, que perdia tempo conversando. As palavras de Eva foram poucas e espaçadas, o que a fez parecer ainda mais mística. Se Draco estivesse aqui, ele provavelmente daria um tapinha no ombro dela e gritaria: todo mundo, olhem. É uma beleza de Jade. O que naturalmente quebraria a compostura de Eva. Shuro reconheceu suas palavras e exibiu sua lista de itens, mas não antes de dar suas tradicionais falas arcaicas e fornecedores de NPCs. Procurando se proteger? Ou causar algum dano? Portal portátil, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, permite criar um portal que conecta dois locais por 1 hora, independentemente da distância. Preço: 50.000 platina. Starstorm, feitiço ativo em grande escala. Classificação, lendário. Efeito: abra os seus e deixe-os fazer chover sua ira sobre o mundo. Causa 5.000% de dano de gravidade a uma zona de área. Nota: classe bloqueada para Gravimancer. Nota: é necessário o domínio total da gravidade. Duração: 10 segundos. Tempo de espera: 1 mês. Preço: 500.000. Projeto de transporte flutuante. Design. Classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, permite aprender como fabricar o dispositivo de transporte de carruagem flutuante. Preço: 90.000 platina. Arquiteto divino, habilidade comercial lendária. Efeito: aprenda a criar edifícios de grandeza e design extremos. Preço: 400.000 platina. Fazendeiro divino, habilidade comercial lendária. Efeito: aprenda como cultivar colheitas exóticas e poderosas. Preço: 300.000 platina. Sage, pergaminho de missão lendário. Efeito: fornece a missão de mudança de classe sábio. Preço: 30.000 platina. Trainer, pergaminho de missão lendária. Efeito: fornece a missão de mudança de classe treinador. Preço: 30.000 platina. Assassin, pergaminho de missão lendário. Efeito: fornece a missão de mudança de classe Assassin. Preço: 30.000 platina. Semente de Yggdrasil, consumível. Classificação, lendário. Efeitos: esta é a árvore do mundo, capaz de conectar vários mundos quando plantada em um reino. Preço: 1 milhão de platina. Caixa de Pandora, item único. Classificação, lendário. Efeitos: passivo 1, metrônomo, dependendo da sorte do usuário, seu ataque automático manifestará efeitos aleatórios. Passivo 2, um pouco de esperança, dependendo da sorte do usuário, o destino poderá lhe conceder uma segunda saída em situações fatais. Ativo 1, sorteio, dependendo da sorte do usuário, uma habilidade ativa aleatória de qualquer tipo seria usada. Tempo de espera: 1 minuto. Descrição: esta é uma caixa que nunca foi feita para ser aberta, mas foi aberta pela pequena Pandora. Depois de liberar seu conteúdo, ele agora manifesta habilidades aleatórias dependendo da sorte do usuário. Preço: 750.000 platina. Eva franziu os lábios. Ela não teve nenhuma reação real a nenhum desses itens, já que ela não era uma saqueadora como Draco, tia amorosa ou Rina. Ainda assim, ela teve que admitir que esta formação era potente. O portal portátil foi o melhor dispositivo para a mobilização do exército. Basta reunir suas tropas em seu rally e abrir o portal após conectar dois locais. Voe lá. Viagem literalmente rápida. Num mundo de fantasia ocidental, onde a mobilização do exército envolvia pesadelos logísticos, isso certamente era suficiente para deixar qualquer comandante louco. Eva planejou dar isso ao Deployed Solider. A cidade-estado de Vita estava planejando algumas expedições militares para limpar as terras do paraíso. Depender desses aventureiros e mercenários demoraria muito. Além disso, seria um bom treinamento para eles. Além disso, o exército teria que limpar algumas zonas de campo vizinhas que não foram reivindicadas, a fim de expandir o seu território geral.
Quanto ao Starstorm, era algo que ninguém poderia esperar usar tão cedo. Talvez Richmond, o deus mago, pudesse usar uma técnica como essa com magia subjetiva, mas o senhor sabia que ficaria fraco por uma semana inteira depois. Essa habilidade era destrutiva e beirava o semi-divino. Sem mencionar o fato de que Eva nunca tinha ouvido falar de um Gravimancer, ou de uma classe focada na magia da gravidade. Se existisse uma classe como essa, provavelmente estaria no nível de uma classe épica. Foi a habilidade final daquela classe, assim como Armagedon foi para a classe Pyromancer. A carruagem flutuante era um projeto de engenharia mágica. Era algo que poderia reestruturar completamente a hierarquia mundial, especialmente no sector dos transportes. Teria o mesmo efeito que a introdução de carros na era renascentista ou de carros voadores na era moderna. No entanto, como era lendário, Draco não seria capaz de fabricá-lo tão cedo. Arquiteto divino era uma habilidade comercial que Eva achou interessante. Ela não ficou surpresa com isso, pois fazia sentido. Se arquitetos normais pudessem construir edifícios de nível 7, então por que seriam tão raros? Foi uma coisa boa que Draco tenha contratado a Associação Tradeskill para esse assunto. Além provavelmente da família de Adi, nenhuma outra potência além dessas duas seria capaz de fornecer tais serviços. Divine Farmer, ela também achou interessante. A classe dos agricultores era crucial e, com mais atualizações surgindo, eles passariam de desprezados a VIPs. Eva não tinha certeza do que tal aula poderia render para eles neste momento, mas quando ela pensou na muda de Etischine de Draco, ela sentiu que poderia ser útil se eles quisessem cultivar ingredientes preciosos ali. A classe Sage era uma classe de mago com habilidades interessantes. Eva não sabia o que eram, mas ler a descrição da missão deu algumas dicas. Até que um jogador o concluísse, ela não poderia ter certeza sobre isso. A classe Trainer era Tradeskill, onde um jogador poderia ensinar qualquer uma de suas técnicas aos alunos, permitindo-lhes aprendê-las lentamente como habilidades. Isso era muito diferente do Scrivener. Scrivener era uma vaca leiteira que permitia produzir habilidades em massa e vendê-las, permitindo que os compradores aprendessem essas habilidades instantaneamente. Porém, o instrutor permitiu que os alunos aprendessem a técnica pouco a pouco com orientação assistida pelo sistema. Infelizmente, ele teve uma taxa de reprovação e uma taxa de aprovação, o que significa que nem todos conseguiram aprendê-lo no final. Contudo, uma vez aprendido, uma pessoa poderia usá-lo como uma habilidade e, obviamente, como uma técnica. Scrivener e Trainer tinham seus prós e contras, que vinham na forma de sua essência. Scrivener era um Tradeskill geral, enquanto Trainer era um Tradeskill de classe. A forma como estas duas categorias diferentes funcionavam em termos de utilidade e resultados era muito diferente. Assim, porém, foi uma aula interessante. Foi a classe de assassinos mais poderosa que existe, o primogenitor de todas as classes de assassinos, por assim dizer. Isso era meio óbvio, já que o nome do primeiro assassino era Assassin, e o nome atual da atividade derivou disso. Se não fosse por Draco ter descoberto os procedimentos de aumento de classe do salão da guilda Rank 7, Eva provavelmente teria ativado essa missão para si mesma. Com uma possível classe divina esperando por ela, ela estava menos entusiasmada em mudar. A semente de Yggdrasil era um item interessante. Se plantado em um mundo, ele brotaria e conectaria esse mundo a outros mundos escolhidos, formando uma conexão perfeita onde cada mundo conectado formaria parte de um todo. Isso combinaria perfeitamente com a muda de Hetshine, permitindo que Draco anexe vários pequenos mundos que eles descobriram e assumiram o controle ao seu super mini-mundo interior que iria brotar. Eva pegou o orbe dos mundos e olhou para ele com uma expressão plácida. Depois de ter seu trauma residual eliminado por Zayn, ele não conseguiu mais provocar tais sentimentos nela. Eva sentiu que seu plano de usar o orbe dos mundos para invadir e capturar pequenos mundos naturais que estavam escondidos ou trancados seria perfeito com esta semente em mãos. Eva guardou o orbe dos mundos e se concentrou no último item, razão pela qual ela franziu os lábios assim. Era a caixa de Pandora, um item pouco confiável que exigia extrema sorte. Os itens que exigiam sorte eram os piores do jogo. Além dos Luckmancers, ninguém mais teve coragem de usá-los, porque eram simplesmente imprevisíveis demais. Até mesmo os Luckmancers hesitaram em fazê-lo. Afinal, a forma como foi calculado foi realmente confusa.
Não houve nenhuma métrica fornecida, então foi como uma jogada de dados. Mesmo que alguém tivesse 100 pontos de sorte, ainda poderia acabar obtendo uma habilidade prejudicial ao usuário. Claro, havia uma chance de eles gerarem aleatoriamente algo como Starstorm também. Numa batalha de vida ou morte, quem estava disposto a apostar seu destino nisso? Se o Fighter Cleric usasse isso e ativasse uma habilidade que debufasse todos os seus aliados como a corrompida Angelus Blessing, ele não seria espancado até a morte por seus amigos. Ainda assim, a chance de manifestar uma habilidade OP estava presente. Também poderia manifestar uma habilidade inútil ou prejudicial, então dependia literalmente do acaso, ou mais precisamente, dos deuses RNG. Quem diria, o usuário poderia até ativar uma habilidade como Dragon Form ou algo assim por acaso, e isso certamente seria uma visão engraçada. Tudo chegou a 3.180.000 platina, o que fez Eva franzir a testa. Afinal, isso engoliria toda a platina restante, e ela ainda teria que retirar algum dinheiro dos cofres da guilda para recarregar. Apesar disso, Eva fez isso e comprou tudo de uma vez. Shuro acenou com a cabeça e falou com Eva enquanto ela saía lentamente. Obrigado pelo seu patrocínio. Eva teve preguiça de responder e finalmente voltou para a área de descanso para ela e as outras mulheres. Depois de passar a noite no castelo Rank 7 e relaxar com as crianças, as 4 mães deixaram o castelo no dia seguinte. Do portal Center em Cario City, Riveting apareceu com seu bando de belezas, capturando a atenção de cada pessoa aqui. Na verdade, tal formação estava além da compreensão de um homem normal. Como poderiam tais mulheres existir neste mundo, e ainda mais longe, estar juntas em um grupo? Antes que Riveting pudesse entrar na cidade, ela ouviu uma voz familiar chamá-la. Líder da guilda, pare aí, por favor. Guild Wars capítulo 303, Os Três Pináculos. Riveting virou-se para quem a chamou e sua expressão ficou pesada. Claro, isso estava escondido da vista dos outros, mas as 3 mulheres que estavam com ela foram capazes de perceber sua mudança. Na verdade, Riveting sabia que esse dia chegaria. De uma maneira muito incomum, ela vinha evitando isso há muito tempo porque havia muitas implicações que vinham com isso. Porém, o que deve vir, virá. Não importa o quanto você fuja de seus problemas, eles esperariam a hora certa e morderiam sua bunda quando você menos esperasse. Esta foi uma situação assim para Riveting. A pessoa que a impediu era uma mulher, da mesma idade da própria Riveting. Ela era bem baixa, tendo a mesma altura e estatura que Sublime Notion. Em essência, outra Loli. Ela não era tão fofa quanto Sublime, mas mais voltada para o lado bonito. Seu cabelo ruivo era penteado com babados, com cada mecha obedecendo às suas próprias regras. Seu rosto era redondo e ela tinha olhos castanhos que pareciam um pouco opacos. Ela tinha um nariz pequeno e lábios pequenos e finos. Ela usava roupas marrons de mago com um pouco de estilo, o que significava que ela pagava por isso. Afinal, se todos os jogadores usassem as vestes tradicionais, pareceriam estudantes uniformizados. Os humanos odiavam obedecer a um padrão, sempre querendo se destacar e se identificar dos outros. Ao lado dela estavam outras 2 mulheres. A da esquerda era uma mulher normal com traços suaves, parecendo uma mulher da alta sociedade. Ela tinha cabelos loiros e olhos azuis, uma famosa combinação de nobreza devido à eugenia. Ela tinha um sorriso leve e caloroso, bem como um peito que estava quase no nível de tia sublime e amorosa. O Loli, é claro, era totalmente plano. Ela também usava traje semelhante ao sublime, uma túnica branca de clérigo, mas a dela tinha uma mistura de adornos azuis e vermelhos. Ela segurava um bastão de madeira na mão. A última mulher à direita era uma mulher alta com uma pele levemente bronzeada. Seus olhos tinham formato de trapézios achatados e suas sobrancelhas eram estreitas. Ela parecia muito perigosa e violenta, e seus olhos castanhos não ajudavam ninguém a sentir nenhum conforto. Ela tinha cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo de guerreiro, assim como Diana do pavilhão dos maníacos de guerra. Seu rosto era oval e sua figura estava extremamente em forma. Seus lábios eram ligeiramente grossos e possuíam uma cor vermelha acentuada, semelhante a Rina, Zayn e Eva, fazendo-nos pensar qual seria o sabor deles. Seu peito era ótimo e seu traseiro ainda melhor, tudo isso evidenciado pela folga de seu traje de batalha. Ela usava um sutiã vermelho para fazer exercícios,
além de leggings pretas que ficariam perfeitas em uma academia. Em seus pés havia botas que certamente causariam dano extra ao se conectar com seus inimigos, e ela também usava manoplas semimetálicas. Assim como Zayn tinha sido, ou queria ser, ela tinha uma aula de lutador. A Loli parecia ter uma aula de mago enquanto a jovem senhora tinha uma aula de clérigo. Rivetinghnit se lembrava deles. Claro que sim. Como ela poderia esquecer? Eira, Keira e Lúcia. A Loli era Eira, a lutadora bronzeada era Keira e a beldade elegante era Lúcia. Eles formaram os três pináculos de Dacrow. Eles eram para Dacrow o que os 5 generais tinham sido para Elscape. Essas 3 mulheres conseguiram conter 5 lutadores com habilidades semelhantes graças à sua cooperação. Keira, a rainha assassina. Lúcia, a luz suave. Eira, a grande conjuradora. Esses eram seus títulos, assim como Uno era o paladino sem Deus, Kiran era o monge das trevas, etc. Sua destreza era algo que 15 anos em Bondless refinaram até a perfeição. Mesmo quando Rivetinghnit foi derrotado, eles estavam invictos. O melhor que os 5 generais puderam fazer naquela época foi mantê-los afastados, o que de qualquer maneira era o plano de Draco. Depois veio o Swordskill 359, Overcharge quando falhou, o milagroso Swordskill 360, Counterkill. O resto foi história. Agora, eles apareceram antes da noite Riveting nesta vida. Ela não sabia como enfrentá-los, por isso os evitava. Eu não sou mais o líder da sua guilda. Isso deveria ser óbvio. Rivetinghnit respondeu sem rodeios. Eira ficou chocada com a resposta de Rivetinghnit. Ela normalmente era fria e indiferente, mas nunca com eles. Assim como Sublime Notion, eles eram seus amigos íntimos mesmo na realidade e até viram sua verdadeira face. Até a malvada Keira parecia magoada, enquanto Lucia mordia os lábios. Os olhos de Eira caíram e o clima pareceu diminuir. Todos os espectadores pareciam estar assistindo silenciosamente esse estranho reencontro, como se fosse um drama. Hikari tinha uma expressão preocupada no rosto, enquanto Zayn observava as 3 mulheres com atenção, usando sua psicometria aprimorada por telestesia para controlar suas emoções, bem como resolver essa situação. Roma estava simultaneamente confusa e curiosa sobre o que estava acontecendo. Quanto às crianças, estavam completamente perdidas. Noite rebetante franziu a testa. A última coisa que ela queria era uma multidão quando estava lidando com um momento tão crucial em sua nova vida. Ela enfrentou os espectadores enquanto seus olhos negros giravam com malícia. Mesmo que ninguém pudesse ver seu rosto, a escuridão de seu capuz passou de assustadora a perigosa, fazendo muitos sentirem medo. Scrão. Rivetinghnit rugiu para eles, e muitos NPCs partiram imediatamente. Eles não ousaram demonstrar desrespeito a Rivetinghnit, já que ela era a segunda encarregada da cidade-estado de Vita. A cidade-estado de Vita era de suma importância para todas as potências do mundo, especialmente para o reino de Sturgiaven. Se Rivetinghnit matasse um duque menor, o reino poderia estar disposto a olhar para o outro lado, muito menos para eles. Mas isso foi apenas considerando seu poder como governante. O que era ainda mais entorpecente para eles era a heráldica dela. Rivetinghnit foi o arauto de um deus verdadeiro. Seu status era equivalente ao de uma imperatriz neste mundo. Se ela matasse a linha direta do rei de Sturgiaven, ele só poderia engolir sua raiva e se curvar em agradecimento. Os únicos que permaneceram foram aqueles que faziam parte das diversas organizações ou pensavam que poderiam permanecer obscuros. No entanto, quando Rivetinghnit olhou para eles, eles sentiram que sua camuflagem era inútil. O resto dos NPCs saíram rapidamente. Isso também incluiu mais de 60% dos jogadores, que eram jogadores antigos que conheciam o terror de Rivetinghnit e Umbra. Eles não estavam dispostos a perder nada só por causa desse assunto. Claro, muitos jogadores ficaram para trás. Uma boa quantidade deles eram novos jogadores que só conheceram a Umbra através do leilão de primeiro jogador. Então, embora estivessem maravilhados com a riqueza, o talento e a posição da guilda, eles não tinham medo. Eles não tinham visto o evento de matança de dragões ou assistido à tumultuada Primeira Guerra das Guildas, caso contrário, eles teriam fugido há muito tempo. O resto eram jogadores arrogantes, sentindo que não havia nada que pudesse fazer em Caryll City. Se esta fosse a cidade-estado de Vita, ninguém ousaria,
mas numa cidade principal deste reino. Quem ela pensava que era? Como era de se esperar, os jogadores não puderam ver os detalhes de sua heráldica, caso contrário, as coisas teriam sido muito mais tranquilas. Rivetingnicht estava com preguiça de discutir com eles. As únicas coisas sobre as quais esses idiotas sem cérebro poderiam falar exigiriam que ela gastasse muitas palavras com eles. Em vez disso, ela apenas usou a habilidade ativa de seu anel abissal. Ativo 1, puxão abissal, abre um buraco de minhoca até o abismo que engole todos os inimigos dentro do alcance. Tempo de espera, 3 dias. Nota: o alcance máximo de sucção é de 500 metros no Rancon. Nota: as metas máximas de sucção são 500 no Rancon. Naturalmente, ela listou todos os jogadores restantes como inimigos. Então, quando o buraco de minhoca negro se abriu para engoli-los, eles tinham uma expressão incrédula em seus rostos. Para atacá-los no coração da cidade, onde ficava o portal Center, ela não teve medo. Como ela pôde fazer uma coisa dessas? Depois que eles foram liberados, Rivetingnicht se concentrou nas 3 mulheres, os 3 pináculos. Cada um deles não demonstrou reação à remoção de espectadores desnecessários, apenas olhando silenciosamente para Rivetingnicht. Eles teriam que ser tolos para não ver a mudança. A noite rebetante diante deles não era nada parecida com aquela que eles lembravam. A aura que ela emitia e a maneira como falava eram muito diferentes. Isso era um dado adquirido. A noite Riveting que eles lembravam era aquela da linha do templo original, aquela que tinha realmente 21 anos e nunca conheceu Draco. Sua personalidade e comportamento naquela época eram mais parecidos com um Kudere do que com uma pessoa perversa e ameaçadora. A atual noite Riveting era aquela da linha do tempo passada, que passou por uma tribulação tão horrível e teve sua sanidade destruída devido à sua obsessão. Até mesmo Sublime Notion precisava de tempo para se acostumar com as mudanças de Rivetingnicht, muito menos com essas 3. Rivetingnicht os encarou e falou mais uma vez. Dacru é uma coisa do meu passado, representando minha rivalidade com Draco. Não quero mais ter nada a ver com isso. Agora sou o vice-mestre da Guilda Umbra. Eira, Kier e Lucia trocaram olhares incertos. O que ela quis dizer com isso era uma representação de sua rivalidade com Draco. Pelo que eles sabiam e haviam pesquisado, o ilustre líder da Guilda número 1 era novo no cenário dos jogos no sentido profissional. Quando ele se envolveu com eles, ele nunca foi um líder ou qualquer membro significativo de qualquer guilda dos jogos FIVA anteriores antes do Boundless. Rivetingnicht estava ciente de que suas palavras os confundiriam, mas isso não importava. Ela simplesmente queria declarar sua posição para eles. Se eles entendessem que o motivo disso era outro assunto. Rivetingnicht mudou muito ao longo dos 15 anos de jogo da linha do tempo anterior e dos eventos desta. A maneira como ela via esses 3 também mudou muito, mas ela não os odiava. Eira e companhia ficaram em silêncio por um tempo antes de Lucia dar um passo à frente e falar com Rivetingnicht com uma voz leve e quase monótona. Você está nos deixando? Essa pergunta foi como uma adaga que perfurou a fachada da Rivetingnicht. Lucia não estava perguntando se Rivetingnicht estava deixando a guilda, como ela havia deixado claro. Lucia perguntava se ela estava abandonando os 3 amigos. Esta era uma pergunta cortante e concisa, e Lucia, Eira e Kier esperaram pela resposta de Rivetingnicht com a respiração suspensa. Rivetingnicht ficou em silêncio por um longo tempo. Ela refletiu sobre tudo do ponto de vista dos benefícios de Draco, bem como de sua própria vontade. Isso formou uma fenda em sua mente enquanto os 2 entravam em conflito. Zaine pareceu sentir algo e seus olhos brilharam. Ela caminhou até Rivetingnicht e bateu em seu ombro. Eva, não há necessidade de pensar muito. Posso ver que você tem uma história com eles, algo que existia antes de Draco, e pode causar uma rixa entre ambas as partes se elas se fundirem em sua vida. Você teme que, ao fazer isso, Draco possa ser prejudicado indiretamente devido a interesses divergentes ou a um trauma antigo semelhante ao que você me mostrou antes. Zaine de repente sorriu. Eva, você está pensando demais. Rivetingnicht estava interessada no que Zaine estava tentando dizer, pois sabia que Zaine tinha um grande conhecimento de psicologia e cenários sociais. Na verdade, ela era um gênio incomparável nesse aspecto. Qualquer coisa que ela dissesse seria muito benéfica para resolver sua dificuldade atual. Zaine continuou. Eva, você é a alma gêmea de Draco,
a outra metade de sua equação. Se você se punir rejeitando o que seu coração deseja em vez de seus benefícios ou objetivos, ele sentiria muito mais dor do que você. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.